Me alegro, irmãos, em saber que é Deus. Cada luta, cada peleja, é Ele lutando. É Ele a favor dos seus filhos. Não é nada nosso, tudo é dele. Somente crer. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, com toda a humildade, reverência e respeito, Senhor, se achegamos diante da Tua presença, Senhor Jesus, através do sangue vertido no Calvário, Senhor. Humildemente chegamos diante da Sua presença, Senhor. Teu povo está reunido nesta noite, Senhor. Nós temos em torno de Tua palavra, Senhor Jesus. Venha abençoar mais uma vez nossas vidas, Senhor. Como até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós podemos dar gratidão e engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos sustentado, Pai. De uma forma ou de outra, o Senhor sempre provém para nós. E nós agradecemos, Senhor, Pai, por esse privilégio nesta noite, Senhor, por cada um que vier, Senhor, por cada filho do Senhor, filhas, Pai, desde os mais pequeninos até os mais velhos, Senhor, e que a presença do Espírito Santo possa vir abençoar cada um, Pai. Pai, o Senhor é aquele sacerdote que pode se compadecer, Pai, das nossas necessidades, nossas fraquezas. E nós te colocamos diante da Sua presença e pedimos, venha a nós do Teu reino, Pai, e cumpra a Tua vontade, Senhor. E que nós diminua e que o Senhor cresça, Pai. E que nós possa rendermos, que o Espírito do Senhor possa entrar, ter livre acesso, liberdade, Pai, para ir até a nossa alma, Pai, e falar conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continua abençoando a cada um, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, é um privilégio para nós nesta noite podermos estar na casa do nosso Pai, né? Amém? Quantos podem dar glória para o Senhor Jesus? Eu estava achando ali a igreja muito calma hoje. Faltou o Lutero ali, né? Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras nesta noite? 2 Coríntios capítulo 12. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, nós vamos começar a ler a Escritura nesta noite. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aqui é Paulo falando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Fui arrebatado até o terceiro céu. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que a homem não é lícito falar. Que coisa, né, irmãos? De que assim me gloriei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E que grande homem, né, que era Paulo. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim ouve e de mim vê e de mim ouve.
para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dada, pois um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tem coisa que Deus tem que deixar em nós, né, irmão? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E ele disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Poder assentar nesta noite. Eu estava meditando nessa escritura, irmãos. O título dessa mensagem o irmão Brando intitulou. Eu vou deixar no mesmo título do profeta. Perfeita força por perfeita debilidade. Eu estava lendo essa escritura aqui de 2 Coríntios 12, pensando de Paulo, um homem que, dos maiores, vamos dizer, que houve na história, mas tu nunca vê Paulo se gloriando em si próprio. E Paulo, ele era um homem que ele foi instruído pelo Gamaliel, que era o professor dele, sábio daqueles dias. Ele teve toda a sabedoria que pudesse ter no mundo eclesiástico, no mundo, vamos dizer, naqueles tempos. Paulo era sábio, ele foi instruído para aquilo. Mas nunca nós vemos ele nas escrituras se exaltar, ou querer se achar que ele era mais que outros apóstolos, que ele era melhor do que o outro, melhor que o... Daí disse o profeta: Deus, ele pega quem não é nada para ele fazer alguma coisa. Amém? Da vez você olha um irmão fraquinho e diz: ah, mas esse irmão aí é muito fraquinho, isso aí é cheio de defeito. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, disse Paulo. Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós olhamos para muitos irmãos assim, tu olha, é um coitado. Olha assim, coitado daquele irmão, ele tem... Quantos aqui tem um ponto fraco? Levante a mão, quantos que tem um ponto fraco? Não, seja sincero. Todos que têm um ponto fraco, levante a mão. Todos nós, todo ser humano, todos que estão debaixo do céu têm pontos fracos, e mais do que um. Eu vou mostrar 7 pontos fracos de Moisés que ele teve, que ele era profeta. Isaías também, ele teve ponto fraco no profeta Isaías. Davi teve pontos fracos. Todos os profetas, todos os apóstolos de Jesus, todos os homens de Deus tiveram ponto fraco. Mas a única coisa, diz que o irmão Brando disse, que nós não podemos se apoiar nesse ponto fraco e dizer: mas eu não consigo vencer, eu não dou conta, eu não consigo viver. Daí eu disse, o profeta disse: eu também não dou conta. Quando aquele homem chegou e disse: eu não consigo viver essa religião, irmão Brando, eu não consigo viver. O profeta disse: eu também não dou conta. Ele disse: mas Deus em mim dá conta, Ele me capacita para vencer. O homem sem Deus não é nada. O homem sem o Espírito Santo irmãos, é pior que o animal. Pode olhar nas redes sociais, irmão, olha nas coisas que estão acontecendo no mundo, coisas assim que se nós olhar, disse o profeta desta era, olhar para Sodoma e Gomorra e ver o nosso dia que nós estamos vivendo agora, está pior do que Sodoma e Gomorra, bem pior já. E diz o irmão Brando, se o Senhor não chamasse a geração que nós estamos vivendo aqui, essa geração, em julgamento ele vai ter que ir lá e se desculpar com Sodoma e Gomorra, porque aqui nosso dia está pior do que lá. E daí nós vemos assim, ó, irmã, até quando nós vemos na igreja, eu não estou para acusar ninguém aqui, eu estou para falar o que é o mensageiro. Até esses bancos vazios, você acha o que está significando isso aí, irmãos? É a grande apostasia que a Bíblia diz que nos últimos dias viria. E as pessoas têm tanta atração hoje em dia que não estão... Deus é o último lugar nas vidas das pessoas. Por quê? Por causa das redes sociais, por causa do YouTube, por causa da internet, por causa do Instagram e por causa não sei o que lá mais. E daí tem todo seguidor lá. E me segue lá no Instagram lá. E eu não tenho Instagram, eu não tenho nada, porque isso aí só estraga.
Porque tem pessoa que, irmão, não, ó, é uma barbaridade, irmão, o tempo que nós estamos vivendo. Se o Espírito Santo de Deus não vir, der uma sacudida em nossa vida, mas uma sacudida forte para nós acordar, eu não sei se vai haver 8 no arrebatamento ou uma dúzia, que nem o profeta falou. As pessoas não têm, elas têm tanta atração. Eu fico olhando, irmão, eu tinha que tirar os cultos da rede social. Daí as pessoas se obrigavam a vir, daí não tem lá na rede social para assistir, eu tinha que vir na igreja. Porque vai chegar um tempo que, ó, irmão, a coisa está afunilando para um jeito que está melhor ficar em casa, no sofá, assistindo, do que vir na igreja. Porque está tudo ali, o que tu quer ouvir? O que nós precisamos de ouvir nessa noite? Qual a pregação que você quer ouvir? O que nós... Tem tudo na rede social. E daí, se eu quero ouvir uma pregação forte, eu vou lá no pastor fulano. Se eu quero ouvir outra exortação, eu ligo lá no ciclano e no beltrano, e no pastor daqui, no pastor de lá, e está tudo lá. E daí é os 7 anos de vaca gorda que nós estamos passando aí. Mas vai chegar a vaca magra logo aí. Aí eu quero ver que as pessoas vão ter que ter isso dentro das pessoas, não é só aqui na mente, só assistir, e aqui dentro não tem nada, tão vazio, tão uma escuridão, negrura das trevas na alma, porque elas não têm esse tempo reservado para o Senhor mais. Está chegando um tempo, irmão, é verdade isso que eu estou falando, não é, irmãos? Se você não policiar os teus filhos, eles se levantam de manhã e nem orar, eles não oram. Hoje eu falei para o Natan, tu orou quando tu se levantou? Para deitar você orou? Você orou para ir na escola? Você orou? Não, tem muita atração para as crianças, para os jovens, para os velhos. E tem até mulheres e homens nessas redes sociais assistindo filmezinho assim que a gente teria vergonha de ver. E eles veem. Porque tem um fundo deles clamando por isso, eles estão lá assistindo. E daí, mas eu tenho um ponto fraco, meu ponto fraco é assistir, é isso, é aquilo mais. Mas sai dessas coisas, o teu ponto fraco, você sabe que tu tem um ponto fraco. O profeta disse, se tu sabe que o teu ponto fraco é uma bebida, é um cigarro, ele diz, passa longe do boteco, vai por longe do boteco, não passa lá na frente do boteco. Faça a volta, dá um longe para tu não... Se aquele ponto fraco está em nós temos que pedir a ajuda de Deus para vencer. Sem Ele, não tem homem bom aqui na terra, irmãos. Não tem ninguém bom, não tem homem bom. Tem só o Espírito Santo que é bom. E se Ele não fazer essa obra dentro de nós, pode chamar o melhor pastor do mundo. E o profeta disse, ungir ele a noite inteira com óleo. Tem que consertar, tem que ter um acerto. Muita gente, eu bebo porque o meu ponto fraco é beber. Não é nada. Ele é fugitivo da própria consciência dele. A consciência dele está acusando, toda hora acusando, e ele vai lá tentar beber para tentar inimizar aquela consciência que está clamando. Mas se tu vir a fundo mesmo, é a consciência que está pegando a pessoa. E a pessoa, mas eu não tenho paz, eu tenho angústia, eu tenho dor, eu tenho que beber porque... Não é fugitivo da consciência, fugitivo da sua própria alma. Um dia ele vai ter que parar. O irmão Brando diz tudo isso aqui nessa mensagem, irmão. Não estou falando da boca para fora, está aqui na mensagem. Perfeita força por perfeita debilidade. Quem não tem essa mensagem, é só olhar aí com os irmãos que você consegue um. Então Paulo, ele tinha também. Mas vê, ele foi até o 3º céu, Paulo. E eu me alegro disso aqui, porque ele nunca disse, eu vim aqui ter com vocês com palavras de humildade pomposa, e eu sou o maior apóstolo. Veja que aí nas redes sociais, Deus unge ou abençoa um homem, um pastor, ele já é apóstolo, ele já é profeta, ele já é não sei o que lá, já quer dominar sobre outro. E daí o profeta diz na mensagem a ele ouvir, que Deus abençoa um homem, abre só um pouquinho para abençoar aquele homem, ele já anda, quer dominar todo o resto dos homens. Já quer ser o líder, já quer tomar a frente de tudo e tem que estar ali, porque se eu não estiver na frente, a coisa não anda, se o fulano não estiver, a coisa não vai engrenar. Se você não vai, Deus manda outro no teu lugar, diz o profeta. Tem gente que pensa que é insubstituível, diz o profeta. Tem gente que pensa que é insubstituível. E o profeta diz, quando nós chegamos nessa condição de pensar que nós somos insubstituível, aí que nós estamos sendo já, como é que nós chamamos? Substituídos já. Já estamos sendo substituídos, porque Deus pode levantar qualquer um fraco. Ele pega um homem que não sabe nem ler, um analfabeto que nem Pedro,
15 minutos no dia do Pentecoste, 3.000 almas e vieram para frente do altar e disseram: o que faremos, varões e irmãos? O que farei? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa de respeitar vós, vossos filhos, aqueles que estão longe, tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. E a prescrição foi já na hora de Pedro. Ele é analfabeto, mas ele soube dar a resposta na hora, no pé da letra. Amém? E hoje em dia, para trabalhar na obra, parece que a pessoa, o profeta diz assim: lê essa mensagem, irmão. A pessoa se acha autossuficiente. Não, tem que ser eu. Tem que ser eu sou autossuficiente, eu sei, eu sou habilidoso, eu tenho habilidade humana, eu vou lá e é onde eu coloco a mão. O profeta diz: cuidado. Quando você se acha tão habilidoso, tão apto para fazer, o profeta disse: aí que Deus não pode usar você. Está aqui na mensagem, eu estou pregando a mensagem do profeta. Perfeita força por perfeita debilidade. Ele diz: mas quando sabe, todos os homens, diz o profeta, quando Deus chamou os apóstolos, os profetas, eles tentaram fugir. Todos os homens de Deus, eles tentam, porque eles sentem o peso da carga, a responsabilidade, eles querem fugir. Ó, Jonas pegou o navio e foi para Tarse, porque a coisa é pesada, como que eu vou lá com uma mensagem dela? Os outros tentaram correr, um para cá, outro para lá, mas aqueles que são fracos, é esse que Deus gosta. Só você não pode se basear nesse teu ponto fraco, e você diz: mas você vai ficar a vida inteira mendigando, então, sofrendo com essa fraqueza? Não, nós devemos parar e dizer: bom, qual é o meu ponto fraco que eu tenho? O Lutero sabe o mais ponto fraco que eu tenho, você sabe o teu ponto fraco. Se é a internet, não vai lá, mas é só um videozinho no TikTok, e daí você deu uma olhada no videozinho e o diabo, pá! Não, só dá só uma olhadinha, só outra cena com que vai dar assim, me usa os olhos. Daqui a pouco está lá assistindo coisas feias, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que o irmão Branham diz? Na mensagem Além do Invisível, o profeta dessa era diz assim: que a cobra, quando ela vai pegar um pássaro, ela pega e vai bem de mansinho, ela coloca o olho dela dentro do olho do pássaro. E essa semana eu meditando ali na firma, trabalhando, me vindo essa inspiração, e eu pensando: sabe que essas redes sociais é que nem a cobra, é uma serpente. E as pessoas não sabem, mas eu vou só dar só um minutinho, só olhar só um pouquinho. Passou 10, meia hora, 40 minutos, 2h30. E você foi o dízimo, que é 2h40 por dia para Deus, foi lá para o TikTok, para a rede social. E Deus, Senhor, se sobrar um tempinho, uns 5 minutos de noite, nós conversemos aí. Se eu não me acordar cansado amanhã cedo, nós conversemos um pouco também, senão... O Senhor sabe que eu sou fraco, eu não consigo, eu sou humano. Mas, irmãos, nós temos que remir o nosso tempo. Nós que temos que controlar nós. Mas eu sou homem, eu sou macho. Mas não consegue vencer uma bebida, não consegue vencer um cigarro, não consegue vencer uma prostituição. Homem tem que ser caráter, viver aquilo que nós dissemos. Mas eu sou fraco. Mas Paulo disse: quando eu estava fraco, eu estava forte. Paulo disse. E ele disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E é uma peleia. Lembra do índio? Que ele se converteu para o evangelho, e daí pediram para o índio: ô índio, e agora, depois que você converteu para o evangelho, o que o índio está se sentindo agora? Como é que... Ele diz: tem 2 cão dentro do índio e o tempo todo peleiam, um preto e um branco, e tem uma peleia travada. E os dois brigando, é carne e espírito, carne e espírito. A carne é rede social, é internet, é coisa que não, é filme, e o espírito: aí a minha palavra, meu servo, meu servo, vai para a Bíblia. Tu quer aprender alguma coisa? Vai para a Bíblia. Aí que tu aprende as coisas, que é a escritura, que é a mensagem do profeta, com a Bíblia. Não é com a internet, não é com essas coisas que nós sobrevivemos. Mas, irmão, quantos que lembram aqui, quando o pastor Niles pregou, que se fosse passar a nossa vida aqui, na tela, só do dia de hoje,
Aquilo me marcou aquele dia. Eu pensei, se botasse a vida, quem quer que eu coloque a vida de você aqui no telão? Só do dia de hoje. Tem alguém aí ou não? Não tem ninguém. Eu também não quero que coloque a minha lá. Porque nós temos, o ser humano é a coisa mais, tem hábitos nojentos, é a coisa mais terrível que tem. Se nós tiver coisas que nós fizemos nesta vida e nós queremos vencer, Deus sabe se tu quer vencer ou não. E se tu quer vencer, você tem que dizer: Senhor, eu gosto de fazer isso aqui, mas eu quero ser liberto. Eu gosto, Senhor, é a coisa que eu gosto, mas o Senhor tem algo na minha alma, dentro de mim, dizendo que eu quero ser liberto, Senhor. E tu clama e ora, e Deus não te dá na hora. Ele fica esperando se você realmente está querendo ser libertado ou não. Porque eu já vi gente vir aqui e receber oração e sair do mesmo jeito que saíram daqui. Porque elas vêm, vou dar uma tentada, eu vou ver se eu consigo libertar. Penso que o pregador é um super-homem que vai fazer um milagre aqui na vida da pessoa. Tu tem que ter uma atitude também, o profeta. Deus ajuda, Deus, Ele dá graça para nós vencer. Mas você tem que esforçar, diz o profeta. Nós temos que fazer nossa parte. Senhor, o meu ponto fraco, o Senhor sabe, mas eu faço até um jejum, Senhor. Se o Senhor me ajuda, eu faço um jejum para fortificar. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero vencer esse ponto fraco. Eu quero sair dessa vida de miséria, dessa vida de... Tem gente que Deus que me perdoe, é que nem ratão de banhado. É uma vida de miséria, de miséria. É alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa. Mas aqui é assim mesmo, é assim mesmo. Mas quando que vai mudar então? Quando aparecer o sinal do firmamento, que Deus começar a aparecer nas nuvens, vir buscar o povo, daí... agora, que nem as virgens louca, que não tinha azeite. Mas essa é a hora de nós estar examinando, essa é a hora de nós buscar. Paulo, se ele fosse se exaltar, ele dizia: eu fui até o terceiro céu e nenhum apóstolo foi no terceiro céu que nem eu. E eu ouvi palavra aí que não é lícito ao homem falar. É algo que, se eu chegar aqui e falar para você, você tudo treme, cai deitado aí no chão, morto. É incrível. Não, ele disse: miserável homem que sou. Eu sou um miserável. Ele chegou a orar e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. 3 vezes. Jesus: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma vez um irmão disse: eu não consigo parar de beber para outro irmão. Foi lá em Ronda Alta. E falando e contando aquela história, o irmão disse: junta um pouco de esforço com vergonha na cara e para com isso, homem. E eu dei uma olhada e disse: mas sabe que é uma boa verdade isso aí? Se a pessoa não tomar um esforço, dizer: não, eu vou tomar uma atitude também, eu quero que Deus faça algo por mim, mas eu também vou fazer. O profeta diz na mensagem: o poder da oração. Se tu quer que Deus faça algo para você que Ele nunca fez, faça você algo a Ele que você nunca fez. E eu desafio nesta noite: se você fizer algo para Deus que você nunca fez, Deus faz algo para você que Ele nunca tem feito ainda. Mas só que o ser humano, irmão, das vezes eu vejo que nós temos que vir bater na mesma tecla. E o pregador, o pastor, vem na mesma tecla, da vez tu chega aqui: mas de novo? Mas de novo? Mas o ser humano é assim. É que nem os filhos da gente, a gente tem que estar: tem que ler a mensagem, vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que, não é só jogo, não é só brincadeira, não é só cor, não é só bicicleta, tem que agradecer o Criador também. Tem que tirar o momento para o Senhor. Não é só batizar e parar. Por isso que tem muita gente morta no caminho. Tem gente que pensa: me batizei em nome de Jesus Cristo, estou salvo. Não está nada. Se você não trilhar firme o teu caminho, cada dia, todo dia de tardezinha, nós temos que se arrepender e se acertar com Deus. E a Bíblia diz: antes que o sol se põe. E Paulo, ele diz: se é no corpo, eu não sei, se fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu vi palavras, coisas, irmãos, que se Deus revelasse para um de nós, vamos dizer, um pregador, um pastor, um daqui do nosso tempo,
Ele massacra os outros. Eu sei mais que o outro, eu sou sábio, eu tenho habilidade humana, eu posso fazer, eu tenho condição de ir fazer, mas que eu sei, Deus usou gente que nunca tinha condições. João Batista estava lá no deserto, o travesseiro do camarada lá era uma pedra. A roupa ele é a pele de ovelha, de animal, comendo mel silvestre e gafanhoto lá. Jesus, quando morreu, nem a sepultura tinha para enterrar o homem. Estou falando natural. O homem estragou o programa de Deus, diz o profeta. O homem mexeu no laboratório de Deus, colocou a mão no plano da redenção, no plano de Deus, no projeto de Deus, e estragou tudo. Sempre foi assim, sempre será assim. Tem mais gente hoje, irmão, dirigido por homem do que por Espírito Santo. O profeta devia ser o nosso líder, o Espírito Santo, na igreja, operando, manifestando as obras, fazendo os milagres, fazendo as obras que Deus prometeu que Ele faria conosco. Ele disse, mas parece que é homem guiando o homem agora. E eu, das vezes, eu olho assim e fico pensando, parece que mudou a mensagem, não é de 44 anos atrás. Parece que não é a mesma mensagem que nós escutávamos lá na colônia, no meio do mato. Do pastor Joaquim Gonçalves Silva pregando, e nós só tínhamos um radinho velho, irmão Vantuir. E botava uma taquara lá na ponta, e um arame na ponta da taquara, na antena do raio, para pegar a Goiânia. Lá, e aquele homem pregando, você precisa de receber o batismo do Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo, coloque a mão no teu rádio. E nós colocávamos a mão no rádio, e a unção, e gritava, e pulava, e dava glória a Deus. E aquele poder não era emoção, porque até hoje ainda está dentro de nós. Tem gente que, mas eu sou desse jeito, eu nunca vou mudar. Mas você vai morrer desse jeito. Porque a mudança parte de dentro para fora. Lá de dentro de você tem que ter algo clamando por uma mudança. Sabe que tem gente que só valoriza a hora que ele perde. Minha esposa foi embora. Meu marido foi embora. Mas por que quando estava junto não valorizou? O fulano lá me fez isso. O Beltrano não. Irmãos, eu não estou falando uma escola aqui dominical mais. Irmão, tudo tu tem que saber botar o teu tempo. Para cada coisa você tem que separar o tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas o fulano virou isso e aquilo. Mas tem que ver, de repente o homem não ganhava atenção nenhuma. E a coisa foi indo. Mas deu um estouro, mas vai atrás, vai ver o que acontecia. Quem que escutou a pregação do pastor Daniel domingo, da escola dominical? Eles têm família, eu vou beber, eu vou dar uma destrilhada aí, vou sair por aí fazer alguma coisa. Ele disse, tu não vai sozinho. Lembre disso, que tu não vai ir sozinho. Tu vai filho, vai neto, vai... Tudo quanto é parente junto vai sofrer. Às vezes ele não vai junto, mas ele vai sofrer. Ele vai sentir a dor, porque quem de nós desejaria que o nosso parente fosse desviado e começasse a se embriagar e beber e fazer coisa errada? Eu corto o meu coração. Eu pedi oração ali no grupo dos irmãos para o irmão José Venilson, que é meu irmão. E me corta a minha alma. Porque nós fomos ensinados desde criança como que se deve tomar nossa posição e viver pela palavra. E agora parece que o tempo tem atirado essas coisas das pessoas. Marido traindo mulher, mulher traindo marido. Mas o que aprenderam aonde? Na Rede Globo, assistindo novela. Eu tenho 5 escrituras anotadas aqui. Mas a hora que der a hora eu vou parar.
Parágrafo 54 dessa mensagem, perfeita força por perfeita. Eu queria que todos vocês lissem essa mensagem. Lesse ela. É muito importante. Olha o que o profeta diz. Quando somos insuficientes, nós então estaremos dispostos a nos render a Deus. Tão logo que podemos fazer aquilo, então não podemos fazê-lo. Porém, quando chegamos a um ponto onde sabemos que não podemos fazê-lo, e nós rendemos a Deus, Ele o faz assim. Se somos nós tratados de fazer, se nós devemos fazer um trabalho, trabalhemos, mas sentimento, mas nós rendemos a Deus, então Deus não pode falhar. Há somente uma coisa que Deus não pode falhar, com a sua palavra. Ele pode fazer qualquer coisa, a menos Ele pode falhar com a palavra. A palavra de Deus nunca falha. Sempre é o homem falha e a palavra de Deus sempre verdade. A Bíblia diz, toda a palavra do homem mentira e a minha verdade, disse o Senhor Jesus. Ele só quer uma rendição de nós, igreja. Isso que o Espírito Santo precisa. Só isso. Fazer uma rendição completa. Podemos usar. Nós não podemos usar nossas habilidades e fazer completa rendição. Você tem que entregar-se, tua alma, corpo e espírito, tudo que há em você. É uma rendição a Deus, de modo que Ele possa pôr a sua vontade através de você. Parágrafo 57 dessa mensagem. E o irmão Branham fala várias mensagens aqui, irmãos. Vários parágrafos dessa mensagem. Nenhuma habilidade humana para Deus não serve. Se serviu habilidade humana ou condição para fazer a obra de Deus, então Paulo tinha que ter usado as habilidades de Gamaliel. Mas ele disse, eu considero aquelas coisas que eu aprendi como esterco, com coisa nojenta. Ele disse, agora eu estou crucificado com Cristo. E ele diz, eu trago ainda no meu corpo o resto das aflições de Cristo, eu trago marcas de batalha. Nenhuma habilidade, não importa quem seja, nunca será útil sobre os olhos de Deus. O homem pode até dizer, mas Deus não tem. Nenhuma habilidade humana pode ser útil aos olhos de Deus, que tira de nós todas as nossas habilidades antes que Ele possa concluir o seu propósito. Tomar algo a fazer através de nós. Uma vez sentimos que estamos desempenhando, uma vez que nós sentimos que estamos desempenhando um bom trabalho, então nunca estaremos aptos para ser usados por Deus. Parágrafo 62 dessa mensagem. Mas eu tenho habilidade humana, eu sei como desempenhar, eu vou lá e faço, a coisa acontece. Cuidado. Aleluia. Vocês estão calmos nesta noite? Bem sei isso então, nada que fará até que cada pessoa professa ser um cristão, esqueça suas próprias habilidades e se renda a Deus. Esqueça do que eu posso, eu consigo, eu sou habilidoso em todas as áreas que eu entro. Eu já vi pastor habilidoso e hoje em dia estão enrolados. Pastor que pregava selo, que pregava e não queria e mistério, e um monte de coisa, e se ele vai vir numa nuvem, cavalo branco e outro e não sei o que. Estão tudo enrolado hoje. Mas Deus pega coisa humilde, coisas fracas para confundir as fortes, diz a Bíblia. Ele pegou Davi, um menino. Quem que olhava para Davi? O Golias desprezou Davi. Tu pensa que eu sou um cachorro, rapaz, para tu vir com esse tipo de arma contra mim? Ele disse, mas tu vem com armas eclesiásticas, tu vem com lança e espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu não vou usar habilidade humana, mas eu tenho uma sobrenatural. E o diabo das vezes vem, sabe, eu estava observando os animais lá na selva, sempre o mais fraquinho eles botam no meio do bando. Você já observou? Sim. E os animais ficam tudo um perto do outro e protegendo aquele mais novinho que nasceu, aquele mais fraquinho, para o predador estar ali do lado. O leão, a leoa, para pegar o mais fraco.
E daí o bando fica tudo meio parado, quieto, assim, não se move muito. Eles não chegam, pode cuidar que o predador não chega no meio do bando. Porque ele sabe, se eu chegar no meio do bando, todo o bando vem para cima dele, pisa em cima, amassa eles, esmaga, estraçalha. E eles ficam ali, e protegendo o mais fraco. E daí disse Paulo assim, nós devemos suportar os mais fracos. Nós que somos fortes, devemos suportar aqueles que são mais fracos. E se nós não temos uma palavra de bom para falar, foi o que o profeta falou. Ele disse, se eu não tenho algo bom para falar da pessoa, se eu vejo, vamos dizer, um irmão lá dentro do buraco, e ele já está, mas sobrecarregado, sobrejulgado, e com a carga assim que a consciência já está saindo fora, e o cara chega lá e mais uma pisada em cima. Daí, esse não é o amor cristão que Deus ensina. Eu nunca vi. Deus disse assim, ó, lembra quando ele veio passando lá, a parábola do bom samaritano? Passaram dois, um passou, outro passou, levita, passou outro, e de largo. Mas o bom samaritano, vão pegar, vou curar tuas feridas, vou tirar você aí dessa sarjeta, vou te levar para a estalagem, vou passar remédio nas tuas feridas, eu vou te curar, eu vou te ajudar. É hora de nós encostar o ombro um no outro e dizer, vamos caminhar para os mais fracos. E ó, é uma pena que ó, tem um monte de parágrafo anotado aqui, eu não vou poder chegar lá. Mas ó, sobre essa linha de fraco que nós estamos falando, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Porque ainda que tenho sido crucificado por fraqueza, vivo contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus que habita em nós. A carne é fraca, a carne só quer fazer coisa que não agrada ao Espírito, mas nós devemos sujeitar a carne, diz a Bíblia. Nós devemos vencer o nosso ego, o nosso eu, uma rendição, se humilhar e dizer, Senhor, eu não sou bom. Eu sou mau, Senhor, eu não tenho uma... Irmãos, tem dia que tu fala uma palavra, às vezes, sem intenção de ferir. E tu fere alguma pessoa, depois tu não te dói dentro de você. Parece que dá aquela aflição que rasga dentro do teu peito. Por que eu fui falar aquela palavra se eu tivesse ficado quieto? E eu falei, mas sem aquela intenção de machucar e ferir. Mas palavras, elas não precisam, diz o profeta, pegar uma faca para ferir, mas uma palavra assim, ó. Ela fere, ela machuca. Agora que eu vou para minhas anotações. Até a meia-noite nós encerremos. Romanos capítulo 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar os fracos, as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. O que o irmão Brando diz? Vida eterna é viver para o outro, para os outros. Vida eterna é viver para o outro. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, como que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriaram. Ele caiu as injúrias, tudo peso sobre ele. Lê Isaías 53. O fardo mais pesado, a cruz mais pesada, toda a carga, ele levou sobre mim. E pensando em mim, foi pensando em você que ele carregou a cruz. Quando ele golpeou Satanás no profeta, foi um golpe de 10.000 volts em Satanás no Calvário. Porque ele disse, agora eu vou pegar toda essa iniquidade, o pecado, as fraquezas, aquilo que você não conseguia vencer, que nós tínhamos escudo, ele disse, vou levar tudo sobre mim no Calvário. E eu olho aquela cena de Jesus carregando aquela cruz e cambalhando no caminho, e sangrando.
e sangue, ele caía e se levantava, e aquela cruz, e carregando, ele disse: mais um povo vai se levantar ou superar um dia. Dá vontade de ficar religioso já, né? E Paulo disse: eu não me gabo que eu recebi algo mais excelente que nenhum dos apóstolos. Eu não vim com sublimidade de palavra, mas eu vim na demonstração do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu vim ter convosco, ele disse, ele que colocou, ele disse: eu fui o que coloquei o arquiteto, né? Que colocou a igreja nas bases, foi o que colocou em ordem todas as coisas, Paulo. E ele disse: eu ouvi palavra que a homem não é lícito falar. Nem a Paulo não era lícito falar. João também viu coisa, quando ele foi arrebatado, ele disse: tem coisa que João não falou. E João viu. E diz o irmão Brando no selo, que aquela meia hora de silêncio lá pode ser que seja o arrebatamento. Que não era para ele falar. Era para, se Deus dissesse: ó, tal dia, tal ano vai ser o arrebatamento, quantos que iam ser levantados no mundo que já com confusão religiosa hoje em dia, para dizer: mas isso nem o filho sabe, unicamente o pai que está no céu sabe, o dia e a hora que ele virá. Mas ele disse: esteja percebido, porque eu virei como ladrão da noite. Ninguém espera a hora que o ladrão vier, mas ele disse: eu virei como ladrão da noite. E daí disse o irmão Brando, na ida secreta repentina da igreja, ele disse assim: como Romeu roubou Julieta, assim, ele vai roubar a noiva daqui. Amém? Gálatas. Oh Deus santo, santo, poderoso é o nosso Deus. Gálatas 6, 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Como é bom, né, ajudar as pessoas, não é bom, irmãos? Tu poder chegar e dizer: ó, irmão, você está nessa fraqueza, mas continue caminhando. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça, um dia tu vai vencer isso aí, um dia você vai conseguir. Porque se alguém cuida ser alguma coisa sendo nada, engana a si mesmo. Mas provém cada um a sua própria obra, terá a glória só em si mesmo, e não noutros, porque cada qual levará as suas próprias cargas. Cada um de nós tem que tomar nossa cruz e levar. E Deus vai nos ajudando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando força a cada medida que nós vamos. Amém? Atos capítulo 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim é necessário auxiliar os enfermos. Recorda as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado as coisas é dar do que receber. Oh, que coisa boa é você dar, irmão. Você dá um presente assim, ó, mas sem esperar a recompensa do irmão. É uma coisa, Deus coloca o teu coração e tu dá alguma coisa para algum irmão, para alguma irmã, assim, ó, de coração. É melhor ter para dar do que receber, porque aquele que dá recebe maior galardão. E se nós poder ajudar, por que não podemos ajudar? Se é para nosso próprio benefício, Deus vai nos abençoar, Ele vai multiplicar muito mais para você. Quando nós ajudamos alguém, sabe, tem até alguém da vez está ali na firma, um ceguinho que vai passar o ponto, da vez está ali parado assim. Passa um monte de gente assim, não ajuda o ceguinho. E o quantas vezes levei ele lá no ponto, botar na poltrona, sentar. Como é bom você pegar e dizer: eu vou te ajudar, te levar lá. Levava lá e botava ele na poltrona até dar a hora de bater o ponto. Coisa boa, irmão, nós fazer o bem. E eu acho que o apóstolo Tiago, que se nós saber fazer o bem e não fazer, também é pecado. Porque você sabe, mais duro juízo você vai receber naquele dia. Mas eu sou fraco, meu temperamento. Não, eu vou ter que ler aqui mais um. Agora me veio aqui, não pode deixar escapar. Eu prometi para você que eu ia ler as 7 fraquezas de Moisés. 40 minutos. Ó,
Moisés aprendeu, ele aprendeu muito bem nas fraquezas. É das fraquezas que tu tira força. Tu diz, mas eu não consigo. Mas da fraqueza sai força. Eu não consigo, Senhor, estou fraco. Aí você se humilha na presença de Deus e o poder desce e você começa a caminhar. Aqueles que se humilham serão exaltados. Mas eu sou pisoteado lá com meu colega, a minha patroa me trata mal, meu patrão me xinga, meus colegas me ridicularizam. Não importa. Paulo disse, eu tenho por mais excelência o vitupério de Cristo que tudo que eu aprendi lá de Gamaliel. Aleluia. Tirar força das fraquezas humanas. Ele aprendeu muito bem. Quando Deus chamou Moisés, 7 fraquezas, irmãos. Profeta, Deus chamou o homem. 7 fraquezas de Moisés. A primeira fraqueza. Ouçam. Não precisa gritar nem pular, só escuta. Primeira fraqueza que ele teve, falta de mensagem. Eu não tenho mensagem, Senhor. Como que eu vou ler lá? Eu não tenho mensagem. Segunda fraqueza que ele teve foi falta de autoridade. Eu não tenho autoridade, Senhor, para chegar lá. E começou a botar excusa e defeito. Eu sou isso, eu sou cheio de... Eu sou fracote, Senhor. Como que o Senhor vai me enviar lá? Terceira fraqueza. A terceira fraqueza foi falta de eloquência. Ele não era um homem eloquente para falar. Ele não tinha habilidade para falar. Ele é um homem pesado de lábio. E não conseguia. E começou a colocar diante da presença dele. A quarta foi adaptação. A quinta foi sucesso. Ele não teve sucesso. A sexta foi aceitação. E a sétima, diz o profeta numa outra mensagem, foi o temperamento deles era muito alterado. 7 pontos fracos que ele... Deus, Moisés, tu vai lá e vai libertar o povo de Israel. Mas Senhor, o Senhor tem certeza que é eu? Mas Senhor, eu não tenho mensagem, eu não tenho autoridade, eu não tenho eloquência, eu não tenho adaptação, eu não tenho sucesso, eu não tenho aceitação, e eu sou temperamental, eu sou nervoso, Senhor. Ele começou a chorar e começou a botar todos os defeitos dele na presença de Deus. Quando você dobra o teu joelho, irmão, criança, jovem, e você começa, Senhor, hoje eu não fui bom naquela área, Senhor. Hoje eu pisei lá na bola, hoje, Senhor, eu falhei lá naquela hora. Senhor, aquilo lá eu não era para eu ter falado. Aquilo que eu fiz eu me arrependo agora, Senhor. Por favor, Senhor, me apague, deleta com o teu sangue. E Jesus apaga e diz, tu está perdoado. Sabe o que? Numa mensagem, acho que é os ensinamentos, não, o rei rejeitado, o irmão Brand diz assim, ele começou a chorar, eu não posso ir, então vai lá, Moisés, tu vai ser Deus e pega o Arão lá, ele vai ser profeta, tu manda e ele vai falar lá. E daí foram lá e Moisés falava e o Arão, ele disse, tu vai ser Deus lá e o Arão o profeta. Você fala, passa todas as coordenanças lá e o Arão vai lá e fala. O Arão é bom de língua, bem inteligente, é macio de voz. Ele vai ser um sucesso contigo. Ele vai ser profeta e você vai ser Deus. E ora lá. Mas foi que foi. O que o Moisés mandava, o Arão lá, pá, deixa o povo ir, porque as pragas vão vir, homem. E o Arão era uma bola de fogo, né? Diz o profeta. Era um evangelista com bola de fogo. Falava bem. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. E, Pai, tudo colocamos nas Tuas mãos, te agradecemos, Pai. Porque nós soubemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, abençoa cada um do teu povo, cada lar, cada família, aqueles que estão ouvindo, Pai, pela internet. Se há alguma necessidade, agora eu oro, Pai. Eu repreendo a enfermidade, o poder, Senhor. E repreendo toda a obra maléfica, Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. A esta pessoa, Pai, que está em necessidade, ó Pai, que está angustiada, triste, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que a alegria retorne ao seu coração, sua alma nesta hora. E aquele que está enfermo, no nome de Jesus Cristo, levante agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus.
E você que acha que não é nada, que não consegue, foi Deus que fez tua boca e o teu lábio. Só rende a tua vida e coloca diante do Senhor, e o resto tudo Deus fará por você. Pai, abençoa o nosso povo, a cada um, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Temos despedido. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Tem pedido oração aqui de hoje? Vamos orar aqui. Senhor Jesus, aqui está esse pedido de oração, eleva a tua presença. Cada pedido, Pai, é um memorial do Senhor. Supra essa necessidade, Pai, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. No grande nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Até amanhã, irmão. Estamos despedidos.